Olá, queridos. Uma graça e a paz do Senhor Jesus sobre toda a sua vida, sobre tudo que você estiver fazendo. Nós estamos aqui, vamos continuar falando sobre princípios para realmente prosperarmos. Estamos aqui à mesa com vocês. Um momento muito importante para nós como família. Por quê? Porque está estabelecendo alguns sucessos que nós precisamos ter com relação à nossa vida financeira. Então, só recapitulando o que nós tratamos no nosso discipulado anterior. Não tome dinheiro emprestado a juros absurdos, não faça isso, ok? Eu tenho visto várias pessoas que estão sofrendo muito, entende? E os bancos, quem vai te emprestar alguma coisa não vai te emprestar a tipo assim, a um jurinho pequeno. Vai cobrar caro de você e as coisas vão ser muito ruins, ok? Segundo, não seja avalista de ninguém. Ah, mas é meu amigo. Ah, mas é o fulano de tal. Não seja. Simplesmente isso. Procure, sabe, ajudar essa pessoa de outra forma. Porque quando você se torna avalista, você perde dinheiro e perde um amigo depois. Entende? Isso é muito importante. Terceiro, não desperdice nada. Lembra semana passada que nós fizemos um desafio? Você lembra disso? Os pastores que estão aí, conseguiu fechar a torneira? Está vendo algum resultado? Testemunhe, depois fala para mim isso, ok? Na hora que você puder, anote aí o que você gastou ou o que você economizou. Você vai ver que vai haver um nível muito maior de prosperidade na sua vida, ok? Outro ponto importante, economize. Tenha o hábito de economizar, faça a sua poupança, tá bom? O que nós falamos sobre FRP, tenha um FRP. Coloque lá um valor X. Você pode colocar o valor que você quer, mas coloque lá, entende? E não mexa nesse dinheiro, a não ser numa emergência, ok? Outro ponto importante, trabalhe com dedicação. Provérbios 13:4, por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, tudo ele não conseguirá, mas se a pessoa se esforçar, consegue o que deseja. Lembra do versículo lá que o Senhor fala para nós? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ali tem algumas verdades muito violentas com relação a isso. Por exemplo, a formiga, ela está colhendo lá, ela corta, ela junta, só que ela está juntando para a próxima geração. Olha que coisa incrível. Não é nem para ela aquilo. Então, o princípio também de FRP. A Bíblia fala que o justo, ele junta a herança para os seus. Entende? Então, é muito importante que você cuide desse detalhe de forma bem aplicada. Ou seja, trabalhe com dedicação. Não seja um desperdiçador do seu tempo. Amém? Não acorde tarde. Tem alguns pastores que usam a desculpa de que, não, é porque a gente dorme muito tarde, então a gente sempre acorda tarde. Tem pastor que acorda meio-dia. Isso é um absurdo. Não faça isso não. Amém? Não faça isso. Procure acordar cedo. Trabalhe enquanto é dia. Amém? Isso é muito importante. Então, esse ponto é fundamental. Você precisa trabalhar com dedicação. Você vai fazer a obra, faça com dedicação. Colossenses 3:23, ok? Com inteireza de coração, como para o Senhor. Entende? Então, isso é importantíssimo dentro do processo. Alguns de nós não estão cuidando disso. Só chega atrasado. Olha, se vocês como líderes estão chegando atrasados,
colocou alguém para abrir a igreja, colocou alguém para fazer as coisas para você, só chega depois, está errado. Você está sendo desperdiçador do seu tempo, está sendo negligente com a sua dedicação, não está sendo inteiro. Porque eu trabalho muito, eu faço muita coisa. Se organize. Pastores e líderes precisam chegar pelo menos meia hora antes da reunião, preparar tudo, deixar tudo arrumado. Aí o culto está começando, está arrumando, ligando caixa, ligando fio, atravessando fio para todo lado. Isso demonstra um lugar de desorganização no nosso coração. Precisamos trabalhar com dedicação, ok? O sonhador, ele sempre projeta, mas ele nunca conclui. Por quê? Porque ele é negligente. Acorda tarde, desperdiça, deixa para lá. Aquilo que ele deveria fazer, aquilo que ele deveria tratar, não trata. Então vamos cuidar disso, gente, tá? Líderes, sejam dedicados. Você vai fazer, seja o que você for fazer um sermão, você precisa ser dedicado a ele. Gaste horas ali, orando, buscando a Deus, buscando a palavra a respeito daquilo, buscando uma iluminação do Senhor. Não pegue sermão pronto. Irmãos, tem líderes, sabe o que está fazendo? Ele está comprando os 100 esboços, os 1000 esboços de sermão. Você é contra isso? Totalmente contra. Olha, você precisa ter uma iluminação, uma inspiração para aquele povo, para aquele momento, para aquele dia. Pegar comida requentada, isso não funciona não. Entende? Então, depois de alguns anos, até mesmo as Bíblias comentadas para mim, eu nem uso mais algumas, entende? Porque elas te induzem a uma preguiça mental, a uma preguiça emocional, uma preguiça espiritual. Não, sabe? Você pode ouvir pregadores, pode ter Bíblia anotada, não tem problema, não é essa a questão. A questão é que a minha dedicação, ela não é clara quanto a isso, entende? Eu não me esforço naquele lugar, eu não me comprometo profundamente com aquilo. Então gaste tempo, jejue, ore, busque, faça com que isso seja algo frequente na sua vida, ok? Então esse ponto é importante também. Outro ponto importante, faça além. Guarde essas duas palavras, faça além. Faça mais do que te mandaram fazer. Você quer prosperar? Quer demonstrar esmero no que você está fazendo? Vá além. Quando o Senhor diz lá para aquele jovem rico, né, que ele deveria vender tudo e dar para os pobres, era porque havia um tesouro ali com relação àquele dinheiro. Então o Senhor estava cobrando algo dele quanto àquilo. E nós, irmãos, quando o Senhor diz para nós que nós seremos considerados servos inúteis se fazermos o que foi mandado, é uma verdade nos nossos corações. Muitos de nós temos sido servos inúteis. E líderes principalmente, porque as pessoas começam a fazer as coisas para eles. Então, o irmão vai lá e cuida de uma coisa para você, o outro cuida de outra coisa, o irmão faz outra coisa, você para de fazer as coisas, sabe? Vocês são líderes, precisam ser exemplos, precisam sujar a roupa, sabe? Precisam ser os primeiros a estarem lá. Está acontecendo a construção da igreja, sejam os primeiros a estarem lá. Não, eu já passei dessa fase. Tem muitos pastores que falam isso, falaram para mim já. Até hoje a gente está lá participando dos encontros de pastores, encontro profético, os eventos da MCM, e sempre trabalhando junto, carrando no pesado ali, sempre carregando uma coisa, ajudando, subindo e andando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Um dia um pastor chegou para mim e falou assim: olha, você não precisa fazer isso mais, você é diretor agora, né? Você está num outro lugar, então você não precisa.
Essa é a mente de muitos que acredito que agora vieram para ser servido e não para servir. Então, vigia. Vigia nesse lugar e na sua vida. Seja exemplo quanto a isso. Lucas 17:10. Depois de fazerem tudo que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada, porque fizemos só o nosso dever. Então a maioria de nós está na média. Nós estamos fazendo o nosso dever. Entende? A maioria de nós acostumou com um lugar. Então tá bom, estou indo, venho aqui, faço esse projeto, já dei as diretrizes, fiz umas ligações, já fiz uns pagamentos, já organizei aqui o sermão, já fui lá, ajudei na horta, ajudei no trabalho, ajudei com os meninos, ajudei com... Não. Faça além. Amém? Vá além. Faça mais do que a sua obrigação dentro disso. Não seja o servo inútil. Entende? Se a pessoa... são pequenas coisas. Se falou para você lavar o carro, lave o carro e abasteça ele. Entendeu? Se falou para você abastecer o carro e lavar, passe um creme, passe aí um negócio nos bancos, limpa os bancos também. Se for de couro, dá aquela, além da higienizada, passa aquele revitalizador de couro, entendeu? Vá além. Demonstre um lugar em Deus de excelência. Você quer prosperar? Seja excelente no que você estiver fazendo. Amém? Se a sua esposa pediu para você lavar as vasilhas, pega também as panelas e lava. Amém? Não fica só nas vasilhinhas, não. Quer lavar só o seu pratinho, só o seu copinho. Não, mas eu já lavei pelo menos o meu. Não, pegue tudo. Faça. Vá além. Entende? Faça o melhor possível. Por quê? Porque você está servindo o Senhor. E isso precisa ser com excelência. Não seja mediano, não seja medíocre nisso. Eu consegui fazer a metade, já está bom. Eu consegui fazer o que me mandou, já... Nossa, mas eu tenho que me dar uma estrelinha, né? Coloca uma estrelinha na minha testa e fala assim: bom garoto, boa garota. Não. Vá além. Faça mais do que sua obrigação. Ok? Isso é importante. Outro ponto de prosperidade na nossa vida: não murmure. Não reclame da vida. Nós reclamamos muito, irmãos. Queridos, vocês são líderes, vocês não podem, tá indo na viagem, quebrou a roda do carro, estourou o pneu, dê glória a Deus. Agradeça a Deus pelo livramento. Entendeu? Um dia desse nós estávamos indo numa viagem, só aquele e eu, estávamos indo lá para o Tocantins, eu não sei se era Palmas, acho que era Palmas, eu sei que nós estamos indo na 153, e eu tinha feito toda a revisão do carro, troquei os pneus, fiz alinhamento e balanceamento, fiz cambagem de novo, trocou o óleo, fez aquela revisão básica todinha, trocou óleo, tal. Na hora que nós estávamos numa certa altura da estrada, começou a fazer um barulho na roda. Eu estava mais ou menos uns 110, 120, deu uma diminuída. Quando chegou em 80, a roda saiu. E eu tive só o instinto de jogar o carro para a direita para ir para o acostamento. Ele foi arrastando um bom prazo. Era um Vectra, ele estragou toda a frente ali, estragou por baixo, estragou a parte do eixo da roda ali e tal, e a roda sumiu no meio do mato. Irmãos, na hora que eu consegui parar o carro,
a primeira reação que veio na minha boca foi: graças a Deus pelo livramento. Agora, a maioria de nós vai falar: mas Senhor, eu estou fazendo tua obra, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou... Misericórdia, não, aí ó, tá vendo? Ó, o devorador, eu sou dizimista, eu sou isso, aquilo. Você tem que entender que nós estamos sujeitos às leis, nós estamos sujeitos aos intempéries dessa vida, amém? Nós não fomos arrebatados ainda, então nós estamos sujeitos ao frio, ao calor, à fome, nós estamos sujeitos à falha humana. Nesse caso foi uma falha humana, entende? O cara não apertou a roda direito, e aí deu trabalho, eu tive que descer uma pirambeira, falei, tem que pelo menos achar esse pneu para arrumar de volta no carro, para tentar ir até a próxima cidade e arrumar tudo. Custei achar esse pneu, tive que trazer ele nas costas, um calor violento. Aquele ficou sozinha lá, eu falei, fica aqui dentro do carro, escondida aqui, paradinha, espera eu voltar e tal. Arrumei o guincho, consegui pegar uma carona com alguém, fui até numa cidade próxima, consegui o guincho, voltei, arrumei o carro e segui viagem, entende? O carro com a frente toda amarrada, não estourou o radiador nem nada disso, então deu para fazer a viagem. Chegamos lá, aí o irmão falou, mas o que aconteceu? O senhor atrasou e tal? Falei, aconteceu isso e isso, mas glória a Deus, nós conseguimos chegar. Ele falou assim, deixa o carro na minha mão. No outro dia, irmãos, o carro estava todo arrumado, até a pintura. Os irmãos juntaram lá e pintaram. Agora, fica reclamando para você ver. A Bíblia fala, 1 Coríntios 10:10, que não murmureis como os demais murmuram, e foram afligidos pelo destruidor. Então, muitos de nós estão nesse lugar. Somos líderes, mas passamos reclamando da vida, passamos murmurando. Não profetize dias maus na sua vida, não profetize desgraça na sua vida, não profetize aquilo que vai trazer para você atraso, amém? Não adianta você reclamar, pelo contrário, você vai atrair o destruidor para a sua vida. Então, deu aquele problema, respira fundo, tenha domínio próprio e vá lá e resolva o problema. É isso. Você não tem que ficar voltando nesses lugares reclamando. Olha o que a Bíblia diz aqui, Provérbios 18:21. O que diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e seja bem recompensado. Entende? Tiago 3 diz que de uma mesma fonte não pode brotar água doce e água amargosa. Então, cuidado com as suas palavras. Entende? Cuidado com as suas palavras. Elas podem ser maldição na sua vida. Você está reclamando dos seus filhos, você está reclamando dos obreiros da igreja aí, você está reclamando da igreja, você está reclamando da cidade, reclama de tudo, entende? Nada está bom, falta contentamento. O que é o contentamento? É o lugar de plenitude no nosso espírito. O nosso espírito tem que estar pleno em Deus. Foi o que Paulo encontrou. Filipenses 4, 11 e 12, né? Ele fala sobre isso, e o 13 ele arremata, ele fala, eu aprendi a ser provado em tudo, na abundância e na escassez, em tudo, na voragem do mar, em tudo isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Então, irmão, faz sentido para você isso? Faz? É importante você cuidar dessa área da sua vida. As palavras que você está lançando, as sentenças que você está lançando sobre a sua vida, amém? Precisam ser anuladas pelo sangue de Jesus. Para aí agora, peça perdão para o Senhor. Senhor, eu falei demais. Perdão. Fica reclamando dos irmãos da igreja, fica reclamando de tudo, sabe? Pare, ensine eles corretamente.
Seja, sabe, cauteloso com o que você fala, porque eu creio que você vai ser bem-sucedido em tudo isso. Então, é importante esse ponto da nossa vida. Tem uns pastores, tem umas pastoras aí que reclamam demais. O que ele ressalta quando, tipo assim, ele precisa resolver alguma coisa, seja o que for, ele ressalta o problema. Não a solução, mas o problema. Quer ver uma coisa simples? Ele fala assim, ou ela fala assim, eu quero ir, sabe, nesse encontro de pastores, mas não tem dinheiro. Pronto, você lançou uma sentença, você não vai. A diferença. Eu quero ir no encontro de pastores. O dinheiro ainda não chegou na minha mão, mas vai chegar. Eu vou. Declare isso com fé. Vença a crença limitadora. Mas a crença limitadora, ela está sendo alimentada pela murmuração na sua vida. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Seja fiel no pouco. De verdade. Amém? Isso é importante. Outro ponto. Multiplique o que você tem. Tudo. Tudo que você tem, multiplique. Não é mais um, é vezes um. Não é adição, é multiplicação. Multiplique o que você tem. Você tem dons espirituais? Multiplique-os. Você tem talentos? Multiplique-os. Você tem recurso financeiro? Multiplique-os. Você tem ganhado vidas? Multiplica-as. Ok? Multiplique-as. Então, multiplique aquilo que você tem. Ok? Mateus 25 fala sobre isso. Quer ver? Mateus 25, a partir do 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. Na questão dos talentos, o Senhor vai dar conforme a nossa capacidade. Então, às vezes, nós vamos tratar isso no próximo tópico. Às vezes, você está de olho no que é do outro. É por isso que você está ficando frustrado. Você não está olhando para a sua fazenda, você não está olhando para a sua mulher. Mulher, você não está olhando para o seu marido, você está olhando para o da outra. Entende? Você não está olhando para a sua igreja, você está olhando para a igreja do outro. Aí você passa, sua igreja talvez está em franco crescimento, mas é uma igreja de médio a pequeno porte, né, no sentido de estrutura mesmo. Aí você passa, pega perto daquela mega igreja lá que é de 3.000, 5.000 pessoas. Isso que eu queria ter. Não. Conforme, olha o que o Senhor está dizendo aqui para nós, conforme a sua capacidade. E ele partiu. Imediatamente, o que tinha 5 começou a negociar mais 5. O que tinha 2 começou a negociar mais 2. O que tinha 1 falou assim, é pouquinho. Senhor, é meio difícil, porque eu não sei. Mas eu sou pastor e eu sei disso. Mas está sendo infiel. Não adianta. Entendeu? Está sendo infiel. Tem que criar vergonha. Entende? Assumir um lugar. Seja, Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então seja fiel nesse pouco. Entende? Não fica olhando para a grama do vizinho, não. Vá lá cuidar da sua, vá lá regar ela, vá lá tratar ela, vá colocar substrato na sua. Entendeu? Você fica envolvido aí com esse negócio, é por isso que você não desenvolve. Então, multiplica o que você tem. Amém? Você tem filhos espirituais? Multiplique. Você tem filhos biológicos? Multiplique. Arruma pelo menos mais uns 5. Você tem 5? Arruma mais 5. Ok? Então procura. Mas eu já estou velho. Não tem problema. Faz igual
Abraão orou por Sara, ela... Amém? Estão entendendo isso? Então, vamos encontrar esse lugar no Senhor, de multiplicação. Outro ponto que tem a ver com a multiplicação: levante cedo. Como eu disse, tem gente que acorda muito tarde. Tem gente que fica até de madrugada fazendo o quê? Eu estava orando. Beleza. Mas a maioria das vezes, ou a gente está conversando, ou a gente está vendo um filme, vendo uma série, fazendo outras coisas. Não, descanse, mas acorde cedo. A Bíblia fala em Provérbios 20:13, se você gastar o tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Olha esse princípio aqui. E a aça de gente para acordar à tarde é pastor. Muitos não acordam cedo, não movimentam, entende? Então, procure acordar cedo, ok? E outro ponto, outro tópico importante é cuidado com a inveja no seu coração. Talvez você está medindo, e essa régua sua é uma régua natural ou carnal, entendeu? A sua régua, ela é conforme o outro, é o que eu falei. Você está passando pela igreja do outro e vê ela cheia e fala assim, mas por que não sou eu? Isso é inveja. Trabalhe para você ter, entende? Você vê o outro dar um bom testemunho do que aconteceu no projeto dele, aí você fala assim, mas também é fácil, porque tendo apoio, tem dinheiro, eu sei que fulano banca ele, sei que ciclano, sei que a mamãe banca ele. Não, irmão, para com isso. Saia desse lugar de inveja, ok? Provérbios 14:30 diz assim, a paz de espírito dá saúde para o corpo, mas a inveja corrói como um câncer. Tem uma outra tradução que diz, destrói como um câncer. Tem muitos líderes que são invejosos. É por isso que ele não prospera. Eu sempre falo assim, aquilo que te chama a atenção, vai surgir um dos dois sentimentos. Seja sincero para qual é que está surgindo em você. Primeiro sentimento, admiração. Puxa vida, o Aleph, meu Deus, olha, conquistou, né? Tá bem sucedido, olha, chegou aqui andando um carrinho velho, está com um carro novo. Chegou aqui, olha, Deus prosperou a igreja dele. Nossa, quando chegou aqui, olha o que Deus fez. Graças a Deus, Senhor, prospere ainda mais. Admiração. Ou o oposto disso, inveja. Mas também é fácil. Tendo outra pessoa para fazer, é porque também é filhinho de mamãe, né? Pagou a faculdade para ela, fez isso, aí é fácil. Tirar a carteira os outros pagando para mim, agora eu tenho que ralar, né? Murmuração e inveja. Para com isso. Em nome de Jesus. Tratando diretamente com os pastores, turminha para ter inveja dos outros, igual o pastor. Eu conheço pessoas, irmãos, que o irmão chega com um carro bonito, ou com um terno bonito, ou a Bíblia, às vezes até a Bíblia, né? Ele passa a mão e fala assim, Jesus, onde tu colocar a planta dos teus pés, da tua mão, o Senhor nos dará por herança. Irmão, que coisa feia. Que coisa feia, isso é inveja. Entende? Para com isso. Um dia eu chamei a atenção de um pastor que caminhava muito próximo de mim por causa disso. O irmão chegou com o carro novo e ele passando a mão no carro. Senhor, por a planta das tuas mãos te darei por herança, diz o Senhor. Eu vou ter esse carro aí. Não, irmão, para com isso. Vai trabalhar para você adquirir o seu, pelo amor de Deus. Saia desse lugar. E missionário, líder de igreja, pastores, tem essa mania feia de tudo que ele vê com os outros, ele quer. Nossa, mas eu nunca tive um relógio desse.
Uai, vai trabalhar e comprar. Entendeu? Vai trabalhar e comprar, ué, é simples. Nossa, mas eu nunca tive... mas como que você tem um iPad e eu não tenho? Ô, irmão, deixa Deus te usar, me dá esse iPad. Para com isso. Entende? Invejando as coisas dos outros, tira isso do seu coração. Em nome de Jesus, tira isso da sua vida. Entendeu? Tem irmão que não tem coragem nem de passar perto do outro com uma Bíblia nova, porque o irmão já olha a Bíblia. Vai, essa Bíblia aí eu não tenho não. Você me dá ela? Não, irmão, seja abençoado. É você que vai dar a Bíblia. É você que vai dar carro. Vai haver multiplicação na sua vida o suficiente para isso. Amém? Quem está entendendo, diz amém. Outro ponto importante. Não ame jogos ou bebida. Ah, mas nós estamos falando com pastor aí. Pastor não mexe com isso, não mexe. Tem pastor, irmão, que ele ama os prazeres dessa vida. Ele ama o ócio. Tem pastor que todo final de semana ele tem que ir para o clube, ele tem que ir para tal lugar, tem que fazer uma viagem, ele tem que ir pescar. Eu não estou dizendo que você não possa descansar. É saudável, inclusive. Você tem os momentos de descanso. Mas não ame o ócio. Não ame os prazeres dessa vida. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 21, 17. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e a boa comida nunca ficará rico. Então, tem alguns de nós, irmãos, que toda a comemoração tem que ir. Aí ele vai, gasta um dinheirão com o restaurante, ele gasta um dinheirão com o presente que ele vai comprar para o irmão, ele está sempre na pindaíba, como diz lá em Minas. Ele está sempre não tendo o recurso. Então, meça a sua torça. Eu creio que todos nós precisamos ter uma vida social, sim. Mas isso aí, meu irmão, não é todo dia. Não é todo dia que você vai comer sanduíche, pizza. Não é todo dia que você vai em restaurante caro, não. Vigia. Viu? Vigia. Você não tem que ser avarento, sovina. Entende? Mas também não seja um gastão. Tem muitos de nós, líderes, que são gastões. Entende? Ele tem condições para ter 5 mil na renda dele por mês, gastar 5 mil, ele gasta 20. Não importa. Cartão de crédito, um atrás do outro. Passa no cartão, passa aí. Ele não mede a torre, meça a torre para você não se envergonhar. Meça a torre. Ok? E aí dentro disso já vai um outro tópico que é importante. Não ande com más companhias. Irmãos, o pastor tem um coração aberto. E tem muita gente que é aproveitador. Às vezes está num extremo, né? Tem pastor que gosta de aproveitar dos outros, mas tem muito pastor, e alguns aqui eu conheço, eu sei que vocês estão sempre bancando. Vigie. Vigie, porque tem muita gente que é aproveitador. Olha o que diz aqui Provérbios. Provérbios 1, 11. Olha o que diz aqui. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda sem motivos inocentes. Tragaremos-los vivos como um abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos os nossos despojos, a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas no caminho com eles, guarda as tuas veredas dos teus pés,
porque seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Olha o tanto que esse conselho aqui é importante. Não caminhe com pessoas, irmãos, que são sanguessugas. Tem pessoas que só querem levar vantagem. Tem pessoas que nunca pagam a conta. Eles sempre... esqueci minha carteira. Agora hoje, com a moda do Pix, a pessoa ainda, às vezes até... irmão, mas você pode passar um Pix. Eu já vi isso acontecer. Estou sem internet. Não, mas vamos... O pessoal aqui do restaurante dá a internet aí, pode dar a senha da internet. Não acerta aí, a próxima eu acerto. Cuidado com aproveitadores. Amém? Cuidado com aproveitadores. Isso é muito importante, tá bom? Um conselho para vocês. Não seja sovina, entende? Na hora que vai pagar a conta, não faz rosto de paisagem, não. Glória a Deus, né? Não. Seja o primeiro a levantar e ir lá dividir a conta. É importante que amigos dividam a conta, entende? Mas não fica sentado, não, irmão. Não me passa vergonha, não. Se eu souber que vocês estão se aproveitando... não, irmão é rico. Deixa eu só contar uma experiência para vocês que eu tive disso. Uma vez, o pastor Zé pediu para que eu fosse resolver um problema com um pastor, e esse pastor estava muito chateado. Por quê? Porque alguns oportunistas passaram pela vida dele e ele estava muito com o coração ferido. Não queria abençoar missões, não queria, sabe? E o pastor Zé pediu para eu ir lá. E eu cheguei, eu vi que ele estava frio, tratando com uma certa indiferença e tudo mais. Mas foi muito interessante, irmãos, essa história. Aí, nós fomos numa churrascaria, fomos almoçar. E aí, a gente comeu ali, como é de costume, eu já peguei as fichas. Ele deu uma saidinha para ir conversar com alguém lá, um outro empresário, uma pessoa muito rica. Estou falando, irmãos, de um homem muito rico. Um homem que tem 8 fazendas, só uma das fazendas dele, ele tem 2 aviões pessoais dele, que ele vai de um lugar para o outro, e 20 aviões de pulverização. Vocês têm uma ideia do tamanhozinho da fazenda. E aí eu peguei, normal, como a gente costuma, peguei a ficha, fui lá e acertei. Na hora que ele veio, cadê a ficha? Eu disse, não, nós já acertamos. E continuamos conversando. Ele ficou parado assim, não precisava. Eu disse, não, meu irmão, a gente tem esse costume. Irmãos, aquilo foi um impacto tão violento na vida daquele homem, naquele dia, que ele começou a chorar. Os olhos cheios de lágrimas, ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, quero te agradecer. Nunca ninguém fez isso por mim. Nunca ninguém pagou uma conta. Não é por causa do dinheiro, é por causa do coração, do lugar. Eu vejo que o seu coração não está nisso. E aí, sempre dizem, ele tem muito dinheiro, ele paga. Não, irmãos, é a consideração pelo outro. Mesmo que a pessoa tenha condições, considere ela. Não se aproveite, ok? Líderes têm uma mania de começar a se acomodar num lugar e aproveitar dos outros. Não. Seja o primeiro a abençoar, seja o primeiro a plantar. Amém? Isso é muito importante, ok? E... quanto tempo? Nós vamos parar por aqui. Depois a gente vai continuar falando sobre esses lugares que nós precisamos realmente prosperar em Deus. Mas eu creio que até aqui você foi instruído. Esse discipulado nós não conseguimos fazer ele com a interação de vocês no Zoom, mas que bom que você está aí. Divulgue esse conteúdo, eu creio que vai abençoar outras pessoas também. Um grande abraço para vocês.